Senhoras e senhores, excelentíssima deputada estadual, excelentíssimo deputado federal e autoridades presentes nesta sala virtual, boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em conjunto com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, tem a satisfação de recebê-los para a audiência pública com o tema Discussão da PEC 32/2020, que altera disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Solicitamos que, durante este evento, mantenham seus microfones desligados e informamos que esta audiência pública está sendo transmitida pelo YouTube. Estão presentes nesta audiência pública a excelentíssima deputada estadual Cristina Almeida, o excelentíssimo deputado federal Camilo Capiberibe, o secretário-geral do Sindicato dos Servidores do MPAP, Elton Corrêa, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Amapá, CTBAP, dirigente nacional do sindicalismo do PSB, Caio Isaacson Santana, a presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá, SINJAP, Anne Marques, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação no Amapá, SINCEPEAP, Kátia Silene, o secretário nacional dos Servidores Públicos, CTB Nacional, João Paulo Ribeiro, a vice-presidente do Sindisaúde, Alcilene Furtado Batista. E para oficialmente darmos início à nossa audiência pública, convidamos a excelentíssima deputada estadual Cristina Almeida. Uma boa tarde, senhoras e senhores, a todos que estão nos assistindo, acompanhando essa importante audiência pública. Quero externar minha satisfação em poder conduzir dentro deste parlamento esta importante reunião, na qual iremos debater a PEC 32 e, ao mesmo tempo, esclarecer à população do Estado do Amapá de como ficam o serviço e o servidor públicos com a reforma administrativa. Parabenizar a iniciativa do deputado federal Camilo Capiberibe, que, através da comissão especial, meu companheiro de luta, meu companheiro do PSB, e agradecer o convite para que juntos pudéssemos estar aqui. Obrigado pela sua iniciativa, deputado Camilo. Aproveito para fazer minha saudação e seja muito bem-vindo a este parlamento. Quero saudar o secretário-geral dos Servidores do Ministério Público, Elton Corrêa, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Caio Isaacson, jovem empenhado, a presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá, SINJAP, Anne Marques. Parabéns pelo seu trabalho, Anne. Tem sido muito guerreira, muito aguerrida. Parabéns mesmo, minha admiração. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá, SINCEPEAP, Kátia Silene, que tem sido incansável. O secretário nacional dos Servidores Públicos da CTB, João Paulo Ribeiro. João Paulo, o nosso convidado especial, que vai estar palestrando. Muito bem-vindo, secretário, e a vice-presidente do Sindisaúde, Alcilene Furtado Batista. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero, inicialmente, reafirmar o meu compromisso, enquanto parlamentar, enquanto cidadã macapaense, na defesa do serviço e do servidor público, cujos direitos são garantidos na Constituição brasileira. Portanto, na proposta da reforma administrativa, PEC 32, falta clareza.
e pode trazer instabilidade para o serviço público, além de não promover mudanças significativas para alcançar a celeridade da máquina pública e da economia. Entre as várias mudanças apresentadas, projetadas na PEC, certamente o fim da estabilidade para diversos cargos públicos é uma das mais polêmicas e controversas. E a razão é óbvia. Altera a principal garantia do funcionalismo público brasileiro e inclui no regime jurídico a noção privada, ou seja, vínculo de experiência, de cargo com prazo determinado e de avaliação periódica de metas de desempenho. A proposta da reforma administrativa visa a ampliação da contratação dos profissionais pelo regime CLT, seletista, e de profissionais temporários que não têm estabilidade. Então, trazer esse debate neste momento para alertar a população, para que a gente possa fazer uma corrente, né, em prol do progresso do nosso país. Hoje, né, segundo o artigo 41 da nossa Constituição, são estáveis os servidores públicos após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargos de provimentos efetivos em virtude do concurso público. Então, tem algumas regras que são muito claras, né, quando se trata de perder o cargo. Imagine você que está nos assistindo como servidor público, né, que já tem a garantia que a demissão ela acontece em virtude de sentença judicial transitada e julgado, mediante processo administrativo e dentre outras condições. Só que hoje, segundo a nova sistemática, a proposta pela reforma administrativa somente adquirirá estabilidade o servidor, olhem só, o servidor que após o término do vínculo de experiência permanecer por 1 ano em efetivo exercício do cargo típico de Estado, com desempenho satisfatório. Então, é isso que daqui a pouco nós teremos aí um palestrante, teremos o deputado Camilo, que está muito empenhado, muito imbuído desta missão em Brasília, e vai poder passar o cenário atual dessa condução na Câmara Federal. Eu tenho muito respeito aos idealizadores da PEC 32, mas não é difícil encontrar gravíssimas lacunas constitucionais para defender que, nos termos da redação original, a mudança almejada trará muito mais prejuízo do que benefícios e eficiência ao serviço público. Então, a crítica é importante a gente fazer algumas indagações. Por exemplo, desligar o servidor do cargo com maior facilidade vai necessariamente resultar em melhoria de prestação de serviço público? Esta é uma pergunta que a gente tem que responder. E a falta de produtividade do servidor tem relação direta com a instabilidade do cargo público? Então, tem alguns questionamentos que eles precisam realmente ser colocados para a população, para que a gente possa pressionar os nossos representantes em Brasília e lutar para que a reforma administrativa ela não possa retroceder, e sim realmente avançar. Eu quero, antes de continuar, fazer uma saudação à Eva Vivian Almeida, representando a deputada federal Leda Sadala. Muito bem-vinda. E tudo isso nós não podemos deixar, né, de fazer algumas colocações aqui, porque isso não está surgindo à toa, né? Desde 1º de janeiro de 2019, o Estado brasileiro vem passando por um processo de desconstrução. Depois de todos os esforços, né, que não foi fácil,
as conquistas adquiridas até agora, ao longo de 3 décadas e meia, em que os setores progressistas da política e os movimentos sociais construíram o país após 21 anos de uma sanguinária ditadura militar. Com a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, em 2018, o Brasil ele voltou a conviver com o espectro do autoritarismo, e o seu dia a dia tem sido caracterizado pelos surtos golpistas de um pretenso ditador, cujo objetivo dele e dos grupos políticos e econômicos dos quais ele faz parte não é outro senão esmigalhar o Estado democrático de direito e pisar em suas instituições. Então, nós temos sim que fazer esse debate e alertar os prejuízos que essa reforma administrativa vem trazendo, inclusive com reflexo muito grande para nós mulheres, para a população negra deste país. Quando se fala dos prejuízos que se traz, olhem só, a privatização do serviço público, ela, consequentemente, ela traz sim uma dificuldade de ingresso. Nós, da população negra, que sempre tivemos os menores salários, a dificuldade de ingressar quando se trata de empresa privada, isso se aprofunda ainda mais, e não é diferente com as mulheres, que mesmo dentro das mesmas funções, nós recebemos salários menores que os homens, e a reforma que vem sendo colocada em pauta pelo governo Bolsonaro, sobre a batuta do seu ministro da Economia e articulador na aniquilação do Estado brasileiro, que é o senhor Paulo Guedes. Então, demonstram inequivocadamente que a gestão pública, que graças a Deus se encerra em 2022, e se Deus quiser não será reconduzida ao Palácio do Planalto, não tem outro objetivo senão aumentar o fosso entre ricos e pobres e retirar direitos conquistados à custa de muita luta e sangue pela classe de trabalhadores do nosso país. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que esta reforma administrativa ela não pode passar no Congresso Nacional. Por isso que eu agradeço enormemente o deputado Camilo Capiberibe, deputado federal, puxar essa responsabilidade para dentro do Estado do Amapá e a gente fomentar este debate. Presidindo esta mesa, por ser da Assembleia Legislativa Estadual, nós passaremos a palavra para o deputado federal Camilo Capiberibe, né, o propositor realmente da audiência pública. Posterior, ele encaminhará a fala para o João Paulo Ribeiro, que é da CTB Nacional, que vai poder fazer uma palestra conosco, e posterior, nós abriremos para representantes da deputada federal e a classe dos trabalhadores que se encontram aqui presentes. Então, com a palavra, deputado federal Camilo Capiberibe. Muito obrigado, deputada Cristina. Eu agradeço a senhora pela parceria na realização desse evento e lembro que ele faz parte do calendário oficial de seminários da Comissão Especial da PEC 32, PEC da Reforma Administrativa. Vários parlamentares aprovaram requerimentos para que os estados pudessem participar desse processo de discussão, de aprofundamento, de debate, para o esclarecimento de todos e todas e pela mobilização que nós podemos fazer contrários a ela. Porque é importante nós deixarmos bem claro por que a nossa posição ela é contrária a essa PEC. Em primeiro lugar, nós estamos alterando a Constituição Federal de 1988, em plena pandemia da Covid-19. E nós não podemos
trazer a sociedade para dentro desse debate, como seria o caso de uma reforma que ela influencia poderosamente em todas as carreiras públicas e, ao mesmo tempo, ela tem impactos severos no oferecimento de serviços públicos por todos os entes federados. Então, isso não poderia acontecer da maneira como está acontecendo nesse momento. Então, eu gostaria de fazer uma saudação a todos os representantes de sindicatos, ao nosso palestrante, que é membro da Central dos Trabalhadores do Brasil, o João Paulo Ribeiro, que é secretário nacional dos servidores públicos da CTB Nacional, saudar a vice-presidente do Sindsaúde, Alcilene Furtado Batista, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Educação do Amapá, Kátia Silene, do SINCEPEAP, a presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá, SINJAP, a Anne Marques, o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Amapá, CTB, dirigente nacional da SSB, Caio Isaacson Santana, professor Caio Isaacson, e também o secretário-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amapá, Elton Correia. Então, por que nós decidimos participar dessa comissão? Eu pedi para o partido me colocar na comissão especial, eu sou membro titular. E eu gostaria, por quê? Porque o Estado do Amapá é um ex-território, e por ser um ex-território, ele tem um número expressivo de servidores públicos. Então, eu não digo que nós seremos mais atingidos, nós seremos tão atingidos quanto os outros brasileiros. Mas aqui, por ter um número muito grande, muito amplo de servidores públicos, é claro que os efeitos da reforma administrativa eles serão duros na nossa economia e também no oferecimento de serviços para a população. E por que nós combatemos a reforma administrativa? Além dessa razão inicial que foi colocada de que nós estamos em plena pandemia e, por isso, não deveria estar sendo encaminhada nenhuma reforma que impacta tão duramente a população como essa, e então essa já seria uma razão por si só para fundamentar a nossa contrariedade, a nossa luta contra essa PEC. No entanto, existem muitas outras. A deputada Cristina, na sua fala inicial, elencou uma série de questões importantes e que deveriam levar todos os membros da bancada federal do Amapá e o Congresso Nacional a não aceitar. No entanto, não é isso que a gente está vivendo hoje no Brasil. É preciso mostrar que há poucos, nos últimos dias, aí, semanas, foi votada e aprovada o projeto de lei autorizando a privatização da Eletrobras. Aqui no estado do Amapá, ninguém precisa ser lembrado da importância da Eletrobras, porque foi durante o apagão quem socorreu o povo do Amapá foi a Eletrobras, foi a Eletronorte, foi a Companhia de Energia do Amapá, que todas estão em fase de desestatização. A SEA, inclusive, já foi feito. O pregão falta, daqui até dezembro, uma empresa privada, que é a mesma concessionária que administra aqui o estado do Pará, para lembrar que o Pará está em vias de ter a tarifa mais cara do Brasil, então isso já mostra claramente um dos impactos que nós vamos viver aqui. Então, a Eletrobras, um processo de privatização, os Correios, que a gente tem no processo de debates lá na Câmara, foi dito inúmeras vezes que os Correios dos Estados Unidos da América são uma empresa pública estatal com 500 mil trabalhadores. Aqui no Brasil nós temos uma empresa secular dos Correios que emprega em torno de 100 mil trabalhadores e dá lucro. Só no ano passado, um lucro de 1,5 bilhão de reais. Nos Estados Unidos, é bom lembrar, a empresa de postagem de Correios, ela é deficitária e, no entanto, o Estado americano não privatiza. Por uma série de razões estratégicas, não privatiza. E uma coisa que ficou clara sobre a privatização dos Correios, e por que eu estou falando disso? Porque isso está inserido na mesma dinâmica que está sendo usada hoje no nosso país para tentar aprovar essa reforma da Previdência, que é o desmonte do Estado brasileiro, o desmonte das conquistas da Constituição de 1988. Então, veja, o que foi dito sobre os Correios, que é importante todo mundo perceber o tamanho de estelionato que está sendo dado.
foi agora o vice-presidente da República anunciou que o governo está pensando em constituir uma empresa estatal para entregar, fazer o trabalho dos Correios nas regiões mais distantes que são deficitárias. É bom lembrar que são um pouco mais de 300 municípios brasileiros que dão lucro para os Correios, mas é um lucro tão grande que permite um subsídio e um subsídio cruzado que permite que as tarifas sejam mais baixas. Então, isso também está acontecendo no Amapá, na privatização da SEA, a parte mais, digamos, isolada do Estado, que é mais caro levar o serviço de energia, não foi privatizada. Essa parte do serviço vai ser feita por uma empresa, provavelmente estatal, provavelmente do Estado, deficitária. Ou seja, a privatização não resolve o problema do Amapá, que é o de não ter que utilizar recursos do Tesouro Estadual para subsidiar a empresa. Então, nós vamos continuar com esse problema. Na CAESA vai ser a mesma coisa, porque essa foi a dinâmica desenhada pelo BNDES na gestão de desmonte do presidente Jair Bolsonaro para a privatização da SEDAI, que foi a pioneira lá no Rio de Janeiro, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, foi tirada a parte deficitária e passada. Por que eu digo isso? E eu não quero me alongar, mas isso é muito importante entender, porque, como foi dito pela deputada, agora há pouco, deputada Cristina Almeida, que eu quero reiterar da minha alegria dela ser parceira e dela demonstrar seu posicionamento claro contra a reforma administrativa nesse evento, é porque nós, nesse momento, temos que enfrentar não apenas o desmonte da Eletrobras, da Eletronorte, dos Correios, enfim, de todas as empresas públicas que o governo quer vender, inclusive agora o próprio Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, um marco da arquitetura brasileira. Então, isso tudo está inserido dentro da mesma dinâmica, que é a dinâmica do desmonte do Estado e do desmonte dos serviços. A ideia que permeia a reforma administrativa é a de que o Estado poderia funcionar como uma empresa privada. E isso não é verdade. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque a empresa privada ela tem uma finalidade que é completamente diferente do serviço público. O serviço público presta serviços para a população. E a nossa grande preocupação na questão da PEC 32, da reforma administrativa, é exatamente com os serviços. Tem críticas que são críticas pertinentes ao funcionamento do Estado brasileiro, isso é verdade. Mas, por exemplo, uma das razões alegadas para essa reforma é você ter uma avaliação de desempenho do servidor público. No entanto, essa regulamentação ela poderia ser feita não através de um projeto de emenda à Constituição, mas de um projeto de lei, não sei se ordinário ou complementar, mas, enfim, um projeto de lei que não exige maioria tão qualificada quanto uma PEC e um enrijecimento tão grande quanto que é você colocar isso dentro de uma PEC, porque isso já foi autorizado na primeira PEC da reforma administrativa. Você tem lá, basta regulamentar. Então, você não tem justificativa. Uma das grandes é essa, criar um modelo de avaliação de desempenho do servidor público para poder trazer mais eficiência. No entanto, o que a gente sabe claramente é que essa PEC, por exemplo, não trouxe nenhuma avaliação da melhoria da eficiência do funcionamento do Estado dentro da sua exposição de motivos. Você não tem isso. Então, se você não vai fazer uma reforma porque ela vai melhorar o funcionamento do Estado, você não tem um impacto financeiro, ou seja, ela não vai ter um impacto financeiro para desonerar o Estado. Na verdade, vai onerar, porque vai abrir a possibilidade de contratações, ampliar a possibilidade de contratações, como disse a deputada, via a CLT, e com isso, ou com terceirizados, e o custo vai ser muito maior. Além disso, nós temos ali dentro dessa PEC o artigo 37A, que prevê a instituição de cooperações entre o Estado e a iniciativa privada. O que são essas cooperações? São, na verdade, a privatização dos serviços públicos, o Estado passando a tarefa que é sua para que empresas privadas possam desenvolver essas atividades e, o que é grave, visando o lucro. Então, aqui nós temos uma questão fundamental dessa reforma, que ela precisa ser combatida, precisa ser derrubada na comissão, se não conseguirmos lá no plenário, é que ela muda a finalidade do Estado brasileiro.
quando ela terceiriza, ela privatiza a realização de ações fundamentais. Nós estamos agora, por exemplo, no meio de uma pandemia onde os trabalhadores da saúde têm sido decisivos para o Brasil, seja dentro dos hospitais, nos centros de Covid ou na vacinação. Então, como que nós conseguiríamos articular tudo isso se não tivéssemos servidores públicos de carreira, bem treinados, que receberam um investimento aí na prática e no estudo, claro, mas na prática do seu ofício dentro das unidades de saúde? Nós não conseguiríamos fazer isso. Sem dúvida nenhuma, teríamos aí um grave prejuízo. Além do que, essa PEC traz a possibilidade, estende, aliás, a possibilidade de contratação. Hoje, a administração federal direta pode nomear livremente até 6 mil cargos de comissão. Com a aprovação dessa PEC, vai aumentar para 90 mil cargos. Então, é claro que isso não fortalece as carreiras. Isso, na verdade, fragiliza a carreira, fragiliza o Estado, permite que esse modelo que está sendo adotado agora no Brasil, de ocupação por pessoas que não têm a menor qualificação, nós tínhamos um general, ministro da Saúde, em plena pandemia. Nós temos pessoas que não têm qualificação no Ministério da Educação, em vários outros ministérios. É esse o modelo que quer se implantar no Brasil. Então, nós somos contrários, não vamos aceitar. Além do que, mais uma última questão, eu teria muitas para falar, mas eu quero ouvir os nossos palestrantes. Você, por exemplo, vai reduzir muito a possibilidade, com a precarização que a reforma traz, a precarização do emprego público, vai tirar, por exemplo, dos agentes do Estado, nas fiscalizações, a autonomia e a independência para denunciar os seus superiores. Então, veja, até mesmo isso que a deputada Cristina acabou de falar também, sobre esse prazo elástico do período de avaliação para a efetivação dos servidores, isso vai fazer com que, durante todo esse período, o servidor não tenha a menor independência, a menor autonomia e a menor possibilidade de fazer o que hoje servidores de carreira fazem, que é, quando vem alguma coisa errada, denunciar para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, enfim, todas as fiscalizações serão fragilizadas. Então, eu encerro, teria muitas coisas para falar, mas eu resumo. Essa PEC não tem finalidade nenhuma, ela não tem objetivos claros, ela desorganiza o serviço público, ela não traz cálculos de impacto, nem financeiro, e nem é capaz de mostrar o que o Estado brasileiro ganhará se ela for aprovada. Ela cria uma dinâmica de disputa entre as carreiras nesse momento, para algumas ficarem como carreiras, como cargos reconhecidos como carreiras típicas de Estado, contra outras, e ela atinge principalmente os servidores que têm a menor remuneração. Então, assim, não faz sentido, é um ataque assim injusto aos servidores públicos brasileiros e à Constituição de 1988, por isso que lá na Câmara dos Deputados, na comissão que eu tenho a alegria de representar o meu partido como membro titular, vamos votar contra, vamos trabalhar de toda maneira. Se não tivermos votos para derrubar, e eu acredito que teremos, nós vamos trabalhar para modificar, não permitir que a Constituição, as carreiras dos servidores públicos sejam destruídas. Muito obrigado, então, pela oportunidade de me manifestar aqui nessa casa, que eu já fiz parte dela, deputada Cristina. Eu fui deputado estadual há 4 anos, e para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, dessa vez como deputado federal, fazendo uso da palavra. E agora, sem demora, eu passo a palavra para o secretário nacional dos servidores públicos da CTB, João Paulo Ribeiro. Lembrando que é da CTB Nacional, da Direção Nacional da Confederação. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Deputado Camilo, grande satisfação e orgulho de ter sido convidado aqui para essa audiência. Deputada Cristina Almeida, a senhora não sabe a honra que eu tenho, e os nossos protetores, que Xangô ilumine todos lá. Sou um morador de Salvador e nos protejo bastante porque nós estamos precisando, mas é porque é o seguinte, são de matrizes africanas, embora não sejam praticantes, mas eu espelho e respeito muito as nossas divindades. Hoje é dia de São Lázaro, protetor da cura, e que esse mal todo nos faça. Mas me enche de orgulho ver uma deputada negra
com essa apresentação eu já fiquei emocionado. Falei, oxalá, que coisa boa. E que bom que esse Estado coloca assim, porque é impactante. Nós estamos num país multirracial, né, com uma diversidade, um povo muito bom, mas infelizmente nosso povo ainda está sofrendo. Ainda mais vocês. No começo do Brasil, né? Alguns falam que é o fim, eu acho que é o começo. O Amapá começa aí a porta de entrada do nosso país com essa floresta linda. Queria saudar também a todos os palestrantes que estão aqui, dizer que nós estamos numa unidade com as centrais sindicais, montamos um fórum onde temos as 11 centrais sindicais presentes, mais 4 movimentos grandes, que inclui, que eu acho que vale a pena lembrar, a Unidade de Policiais do Brasil, o FONASEF, que pega todas as entidades federais, o Movimento Basta, que hoje se aglutina em vários estados, e a Frente Parlamentar, a qual o deputado Camilo faz parte também, né, deputado? A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Digo para vocês que aqui a gente, cada reunião e cada presença, embora me colocaram uma autoridade, algumas palavras que eu fiquei a falar assim, não é tudo isso não. JP, eu conhecido como JP, eu sou apenas um dirigente sindical simples e venho aqui cada vez que a gente consegue ter um espaço para se falar. Como afrodescendente, a gente usa a palavra para se enaltecer e para dizer da unidade do povo brasileiro, do momento que nós estamos vivenciando e do orgulho de ser brasileiro e ser servidor público. Eu sou funcionário público da Universidade Estadual de Campinas, eu entrei como menor, na época eu podia, menores, ser contratado, e não porque eu queria, mas é porque a gente precisava trabalhar para ajudar a família. Nenhum menor, acho que tem que começar a trabalhar cedo no mercado de trabalho. Os menores vão para o mercado de trabalho para ajudar suas famílias, principalmente os afrodescendentes. E eu fui um dessas crias da Universidade Estadual de Campinas. Eu estou há 39 anos lá na universidade e tenho um grande orgulho de ser servidor público. Quando chega numa reforma como essa, deputado Camilo, que a gente fica se perguntando, a reforma é uma reforma de Estado ou é o fim do Estado Social de Direito? É isso que nós temos que começar a discutir. Uma reforma, e aí eu tenho tudo o que eu vou falar, que eu me espelho muito ao companheiro Fausto, se nós tivermos outra oportunidade, eu queria dar a indicação. O companheiro Fausto é um dos membros do DIESE, a qual nos assessora, as centrais sindicais, e eu, em especial, sou assessorado também pelo advogado pelo Guilherme Zagallo. Então, algumas das coisas que eu estou fazendo de profissionais, fora a Maria Lúcia Fontenelle, que a gente trabalha na auditoria cidadã, ou seja, tem vários estudiosos, não quero tomar para mim como responsabilidade, mas também acho que é bom notar e falar das pessoas que estudaram e colocaram algumas coisas que nos capacitaram para alguns debates. E eu sou sindicalista, eu não estou aqui como cientista político, nada. Eu gosto de ser sindicalista, sou um membro de uma direção, de uma central sindical, que inclusive se juntou a uma outra grande central CGTB nesse último final de semana, e estamos orgulhosos por ter e fazer a organização da classe trabalhadora. E nesse cinema todo, quando se coloca o Estado, reforma, o que a gente fala? Quando se pensa reforma, que é a PEC 32, é intitulada Reforma Administrativa, a gente já pensa o seguinte: quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, é para melhorar. Ninguém faz reforma para piorar a casa, ou para reformar o seu móvel, ou sua bicicleta, ou sua moto. Alguém faz reforma sempre para melhorar. Então, os deputados federais hoje, ele tem que colocar na noção o seguinte: se eu vou reformar, é para melhorar e dar oportunidade para a sociedade ter serviços públicos melhores. É isso. Mas não está. E o que está lá? Primeiro problema grande que nós temos. O que é carreiras típicas de Estado? Que eles estão separando os militares, alguns privilégios para os policiais, embora os policiais, que tanto aqui nós estamos, por isso que eu fiz questão de dizer que os policiais estão nessa frente, porque os policiais vão entrar na mesma celeuma. Quem vai ganhar é os patente alta. Quem fica na rua fazendo a proteção está no mesmo barco. Não tem diferenciação. Mas nós precisamos dizer o seguinte: não tem diferenciação no serviço público. Todos nós somos servidores públicos e devemos atender bem a sociedade. Ponto. A população em geral.
Acontece que essa reforma não é para melhorar, é para acabar com a Constituição. A primeira pergunta que nós, como sindicalistas, fazemos aos deputados é o seguinte: quem elegeu vocês para fazer mudanças tão profundas na Constituição? Vocês não são parlamentares constitucionais. Vocês não foram eleitos. Vocês não colocaram, me prova um deputado que disse: se eu for eleito, eu vou mudar a Constituição. Me prova. Não consegui até hoje, nos indagações que nós fizemos, seguinte: se tem autoridade, eu fui eleito, meu povo. Mentira, porque o seu povo, quando te elegeu, não disse que você ia tirar a saúde, a educação e a segurança pública da Constituição. Então, é calúnia, é mau caratismo dos deputados federais que afirma isso. Não estão eleitos para fazer mudança tão profunda no Estado brasileiro. Primeira coisa, vamos dizer, e louvo aqui, tanto mais uma vez, deputado Camilo, que vocês têm um excelente, tem outros deputados também no Estado que eu louvo e acho que está do lado do trabalhador, mas tem alguns que são muito ruins e tem que ser denunciado. Eu não vou fazer isso porque o povo macapaense vai fazer isso. Vai dizer e vai ter que denunciar. Quem são os deputados que votam com o Bolsonaro que apresentou essa reforma? Não quero ficar discutindo aqui coisinhas miúdas de bolsonarismo, não. Isso para mim é pequeno, porque ele foi eleito democraticamente. E para essa pequena a gente não discute. Mas foi ele que apresentou, através do seu ministro de Estado, essa proposta. E nós estamos fazendo. O que grande transformação? Acho que o deputado Camilo falou, o artigo 37A. Nós conseguimos tirar uma parte dos artigos do 37. Só que ainda restou a desconstitucionalização do Estado de Distrito Federal. Como é que entra dentro do Estado? Como é que vai se conseguir se socializar ou mover o Estado? A contratação, ou seja, praticamente a gente está cedendo o direito que está na Constituição para outras finalidades, para outros constituintes. Quando eu comecei a falar da questão das carreiras tipo de Estado, eu estava afirmando aqui, no artigo 6 está escrito lá o que são o serviço público essencial. Saúde, educação e segurança. Aí, a seguridade, saneamento. O artigo 6 está lá. Essas são as carreiras tipo de Estado. Essas são as pessoas especiais. Não está escrito lá que fiscal de renda é carreira típica. Não está dizendo lá que algum outro carreiras de nível superior são carreiras típicas. Não existe isso. Nós não estamos na época de coletores de impostos, como era na época da monarquia. Na época da monarquia, você fazia o quê? O exército, como o Bolsonaro faz, que ele quer virar com essa reforma, ele quer virar rei. E é isso que tem que colocar. Ele vai ter a polícia, os militares cuidando, ou seja, os mesmos guardas que protegiam o rei, e vai ter os coletores de impostos. Nós não estamos na época medieval mais, nós não precisamos de um rei. Esse rei, para nós, tem que ser deposto. De outra forma, a questão da reforma da administrativa, que eles falam reforma administrativa, ela pega num norte muito equivocado quando ela diz que gasta-se muito do Estado, queremos um Estado eficiente. Ao CDA, diz que o setor público representa, em média, 21,3% do total da acumulação de ocupação. No Brasil, tem somente 12%. Na Dinamarca, são 39,4% de trabalhadores por população. No Brasil, são 12%. Então, não tem uma máquina pública inchada. E aí, deputado, porque 10 minutos a gente começa a fazer as coisas e o tempo vai inchando. Mas qual o grande problema que não está se debatendo? Por isso que eu louvo a senhora, deputada Cristina, que o Estado aqui vai sofrer. Os estaduais, os servidores públicos estaduais e os servidores públicos municipais aqui vai sofrer mais. Porque Fernando Henrique Cardoso destruiu o Serviço Público Federal. Ele já acabou, não temos quinquênio, anuênio e uma série de direitos que nós tínhamos antigamente. Já acabou. Vai chegar nos municipários agora. Então a pergunta é, o que os vereadores e os prefeitos do estado do Amapá está dizendo ou vai fazer, acha que vai ser a sua vida após a reforma da PEC 32? Como é que vai ser o estado do Amapá com seus servidores após a reforma administrativa? Contratação não tem mais, vai ser tudo terceirizados. Será que a gente não vai virar os Estados Unidos, que todo mundo faz grandes honras aos Estados Unidos, só que todo mundo esquece, se você tiver um acidente na rua, primeira coisa que ele procura não é seu coração para ver se está batendo, é seu cartão de crédito, se você tem condição de pagar aquele exame e aquele atendimento. E nós temos o SUS. Tem que melhorar? Óbvio que tem que melhorar. Mas acabar com o SUS, o deputado Camilo acabou de dizer. Quem salvou mais de 1 milhão de vidas foi o
SUS, companheiros e companheiras. E não foi a Unimed da vida, não foi a Contemplado, não foi os planos privados, foi os hospitais públicos. Eu me lembro muito bem quando o primeiro caso em Brasília, porque a nossa federação fica em Brasília, teve em Brasília, a pessoa que chegou doente, ele se recusava a ficar em casa e a esposa dele foi para um hospital dos melhores de Brasília. Chegou lá, ela foi praticamente convidada a se retirar e ela foi para onde? Para o Agarran, aonde é um hospital público, e lá virou referência do estado do DF. A gente precisa começar a saber que reforma que nós queremos. E não sei porque eu não marquei o tempo, deputada, mas vamos começar a dizer o seguinte: a reforma que nós queremos, precisamos mudar? Sim. Primeira coisa. Um minuto. Tá, só para concluir, então. A gente precisa começar a mostrar para a população que desde 2003, embora seja no governo Lula, nós já tivemos um sacrifício dos servidores públicos, que eu chamo trabalhadores do serviço público. Quando falaram que a reforma da Previdência ia resolver a geração de emprego para a escola, educação, etc. Não resolveu. Depois do golpe que aconteceu com uma mulher, entendeu, que era inocente em 2016, começou a destruição do nosso país. A emenda constitucional 95 mudou o quê? O que mudou? Aprovaram. A reforma trabalhista, destruir os movimentos sindicais e a luta da existência dos trabalhadores. Mudou o quê? Teve geração de emprego? Não. Nós estávamos na época com 12, hoje nós temos 15 milhões. A emenda constitucional 109, a terceirização irrestrita, a Previdência agora de novo destruiu de vez todos os moldes. E aí a questão para finalizar mesmo, deputado, a questão da estabilidade. A questão da estabilidade do serviço público é para nós sermos servidor da população e não sermos serviçal de um carreirista, de um indicado, de uma pessoa que simplesmente entrou sem ter a análise do concurso público. Quem faz concurso público está com responsabilidade para o Estado, não está dependendo de um político que foi eleito e, de repente, apenas está servindo a uma pessoa. Nós servimos ao Estado brasileiro. Muito obrigado, parabéns ao deputado pela iniciativa, parabéns, deputada Cristina Almeida. O tempo é muito curto de uma coisa tão complexa, mas eu digo, reproduzam esses debates, coloquem para a população e diga, tudo que você tem hoje, embora precário, com algumas dificuldades, nós precisamos fazer coisas estruturantes, vai para melhorar, vai terminar, você vai ficar sem nada, você não vai ter educação pública, você não vai ter saúde, e o que é segurança pública, nós hoje ainda tem deficitário, tem problema, vai ampliar. Nós não temos a solução, não é a PEC 32. Diga não e vote não a todo e qualquer deputado que votar e apoiar essa emenda constitucional nefasta que vai destruir o nosso Estado brasileiro. É isso, gente. E parabéns ao meu presidente Caio. Quero agradecer de coração esse convite, não conheço pessoalmente, mas nas lutas, nas ruas, nós vamos estar enfrentando e vamos dar um forte abraço e conhecer esse Estado maravilhoso que é de vocês. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, deputado Camilo. Caio, meu presidente, seu soldado está à sua disposição. Muito obrigado, João Paulo, pela sua exposição, que, sem dúvida nenhuma, enriquece muito esse seminário em audiência pública, né? Porque seminário é o formato da Câmara, e audiência pública é o formato da Assembleia. Então, nós estamos fazendo um seminário em formato de audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra para a representante da deputada Leda Sadala, a senhora Eva Almeida, e, na sequência, para os representantes dos sindicatos. Só tem 3 minutos. Boa tarde a todos. A deputada Leda Sadala se faz presente através de mim, sua representante. Ao mesmo tempo, ela parabeniza o nobre colega, deputado Camilo Capiberibe, sempre muito atencioso, e que, por momento, a deputada Leda Sadala está à disposição para contribuir na elaborada de uma reforma administrativa que seja segura e salutar para todos os servidores, em especial aos servidores do nosso estado do Amapá. Obrigada, deputado, mais uma vez, deputado Camilo, deputada Cristina Almeida, João Ribeiro, professora Kátia, Anne e aos demais colegas aqui presentes. Muito obrigado, a deputada
Leda Sadala, por ter participado através da sua representante, Eva Almeida. E, nesse momento, eu passo a palavra ao secretário-geral do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amapá, senhor Elton Correia. O senhor tem 3 minutos. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, demais sindicalistas, deputada Cristina. Em nome do nosso sindicato e da Central Sindical e Popular com Lutas, a gente queria entrar nessa grande força e união para derrotar essa reforma administrativa, que é a destruição completa dos serviços públicos, os mais pobres, aqueles que moram mais na periferia, aqueles que vivem com o seu salário pouco, é que vão sentir na pele o fim dos serviços públicos e dessa reforma perversa chamada reforma administrativa. Nós, servidores do Ministério Público de todo o país, estamos sentindo já os efeitos dessa reforma já há algum tempo dentro da nossa instituição, que tem muitos cargos comissionados, falta concurso público regular na maioria dos ministérios públicos estaduais. E aqui no Amapá não é diferente. Nós fazemos parte dessa dinâmica, o nosso sindicato vem dando uma pressão para que seja feita concurso público de maneira mais regular e de uma forma mais ampla, que se respeite o direito dos trabalhadores. Nesse exato momento existe um projeto de lei tramitando no Colégio de Procuradores para reduzir o nosso salário através do aumento de progressões funcionais, que significa a gente não chegar no topo da carreira. Então, nós dizemos que essa é uma espécie de uma reforma administrativa que está acontecendo aqui. E que nós, então, o nosso sindicato, vem unindo forças com outras centrais e outros sindicatos para lutar por questões internas à nossa categoria, mas também para lutar por questões mais gerais, como a luta por vacina contra a Covid. Nós somos um dos estados que está no rabo da cobra, como se fala, na vacinação, mas nós também estamos muito preocupados com 2 reformas. A da Previdência, que já fizeram aumentar de 11% para 14% no ano passado, e agora querem enfiar a goela abaixo da gente toda a reforma federal aqui no Amapá. A gente já faz um convite à deputada Cristina para unir forças conosco contra essa reforma da Previdência. E, nacionalmente, fazemos e reforçamos o convite que o deputado Camilo já vem sendo parceiro nosso de algumas lutas, desde a reforma trabalhista e agora a administrativa. Nós temos que paralisar esse país. Nós temos que fazer um forte dia 18 de agosto agora, em que se paralise todo o funcionalismo público federal, municipal e estadual. Numa grande luta nacional, pela primeira vez, nós conseguimos juntar as 11 centrais sindicais que dirigem o setor público e privado nesse país, e nós temos condições de fazer uma grande greve geral. Estamos pedindo o apoio de vocês e estamos tornando público a luta que nós estamos travando contra o Ministério Público do Amapá na manutenção dos nossos direitos e salários também. E queremos contar com o apoio de todos vocês. Obrigado. Não a reforma administrativa. Muito obrigado, Elton. Nosso mandato está à inteira disposição dessa luta, como esteve na semana passada na luta contra a medida provisória 1045, que, sem nenhum tipo de cerimônia, se caracterizou numa mini-reforma trabalhista extremamente danosa aos trabalhadores, reduzindo direitos e reduzindo salários e horas extras para várias categorias. Então, assim, uma reforma trabalhista nefasta que se insere dentro desse processo amplo, desse governo do desmonte, de destruir os direitos do povo trabalhador, o que se reverte contra a economia, porque os servidores públicos, os trabalhadores da iniciativa privada, recebendo menos, têm menos poder de compra e não fazem esse dinheiro circular na economia do país. Então, isso não é inteligente, infelizmente,
nós estamos sendo governados pelo desmonte desinteligente. Então, nesse momento, agradecendo a participação do Elton, do Sindicato dos Servidores do Ministério Público, nós convidamos para fazer uso da palavra o presidente da CTB Amapá, o professor Caio Isaacson. Boa tarde. Boa tarde, deputado Camilo Capiberibe. Em nome da nossa querida deputada Cristina Almeida, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares que promovem, junto com o seu mandato, essa audiência pública, essa importante audiência pública. É fundamental que a gente discuta esse processo sistemático de desmonte do serviço público brasileiro e da precarização do atendimento ao conjunto da sociedade de uma maneira geral. Também quero cumprimentar a minha querida companheira de luta, Anne Marques, do SINJAP, em nome dela, cumprimentar todos os demais representantes de entidades e de centrais presentes aqui. Um abraço também para o companheiro JP. Bom, deputado, eu gostaria, em nome da CTB aqui do Amapá, de dar ênfase a um aspecto importante aí da PEC 32, que diz respeito a essa questão da percepção de estabilidade. Né? A PEC ela traz dentro do seu conjunto, o senhor citou também agora há pouco, mas gostaria de reforçar, na verdade, a questão da estabilidade ela já vem sendo tratada desde 98, sendo que em 98, por exemplo, são 3 formas que o servidor tem, por exemplo, de possibilidade de perder a função pública. Dentre as 3 formas estabelecidas, 2 estão sendo tratadas novamente aqui, e uma em específico me chama muita atenção pelo risco que estabelece a todo o conjunto dos servidores públicos, que é a questão da avaliação de desempenho, que ela já estava prevista desde 98, mas que faltava a lei complementar. Né? Ela estava prevista, mas faltava a lei complementar. Na PEC 32, ela prevê essa questão da avaliação do desempenho, mas não mais por uma lei complementar, por uma lei complementar, mas sim por uma lei ordinária, né? Que aí, como o senhor bem disse, ela necessita de um número menor de parlamentares para a sua aprovação. E quais seriam esses critérios da avaliação de desempenho? Ninguém sabe. Na verdade, essa PEC 32 ela estabelece uns rótulos de que ela vai tratar da eficiência, da eficácia e da efetividade do Estado brasileiro, que ela representa também a possibilidade de economia dos gastos públicos, mas, na verdade, não fala, não apresenta os caminhos por onde se percorreria para, de fato, alcançar esses objetivos estabelecidos. Então, isso nos leva a crer que é, na verdade, uma grande disposição para estabelecer o desmonte, a flexibilização da contratação a título precário, né, e não somente através de concurso público, a partir do princípio da isonomia. Então, assim, é fundamental que a gente compreenda, e nesse momento em que o país se apresenta completamente polarizado, é necessário que a gente tenha a percepção de que não se trata apenas da estabilidade dos servidores públicos, se trata, sobretudo, da qualidade de vida da sociedade de uma maneira geral, porque os serviços prestados à sociedade está ligado não à lógica mercantil de geração de lucro, é isso que eles avaliam quando eles tratam o serviço público como uma empresa, ou transformar o Brasil numa grande empresa. O serviço público ele faz parte de um instrumento que visa agregar qualidade de vida para a sociedade de uma maneira geral, por isso temos que estar atentos a essa questão. Da mesma forma, pedir apoio à deputada Cristina Almeida com relação à reforma da Previdência que o Estado se posiciona aí, é necessário que a gente faça essa resistência e fortalecer as frentes e os fóruns de lutas das centrais sindicais, dos sindicatos, das entidades estudantis de base, UNE e UBS, que nesse momento estabelece uma unidade de luta, mobilização e resistência aqui no Amapá. Mais uma vez, parabéns. Vamos resistir, vamos mobilizar para transformar. Venceremos. Obrigado, professor Caio Isaacson, que é presidente da CTB Amapá, pela sua contribuição com esse seminário aqui realizado. É bom lembrar que eu gostaria de dar uma informação importante. A comissão da PEC 32 tem feito em torno de 2 a 3 audiências públicas todas as semanas. Ou seja, o andamento dela tem sido muito célere pela importância que ela tem, e em cada seminário vai ficando mais claro que ela não tem razão de ser. Por exemplo, nós discutimos semana passada
os impactos da adoção da PEC 32 nos regimes de previdência. Primeiro que ela acaba com os regimes próprios de previdência, sem fazer uma transição, sem prever os impactos de uma transição desses servidores públicos, que hoje são atendidos no Amapá, por exemplo, pela Amprev, como seria essa transição para o regime geral. Então, assim, e quais os custos dessa transição? Então, você vai vendo cada tema que é colocado em pauta de discussão, fica evidente que não existe uma fundamentação que legitime o andamento dessa proposta. Então, ela permite que a gente fale sem nenhum tipo de rodeio, que é a reforma do desmonte dos direitos do trabalhador e do Estado brasileiro e dos serviços públicos. Tranquilamente, se você participar e acompanhar as audiências públicas, isso vai ficar muito claro. Então, eu quero, nesse momento, passar a palavra para a presidente do Sindicato dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá, SINJAP, a senhora Anne Marques. A senhora tem a palavra por 3 minutos. Obrigada, deputado. Todos me ouvem? Então, agradecer mais uma vez o mandato do deputado Camilo e o mandato da deputada Cristina Almeida, ambos do PSB, por oportunizarem esse debate tão importante. Como o deputado já mencionou, a nível nacional, está ocorrendo várias audiências públicas nas assembleias legislativas, né? Exatamente puxada por algum deputado federal com o suporte de algum deputado da Assembleia Legislativa. Então, fica aqui o nosso referendo a essa atividade tão importante. É importante a gente fazer menção, né, que a reforma administrativa, como o João Paulo destacou, ela não é uma reforma, ela é uma deforma. Ela vem modificar todo o nosso Estado, a qual nós duramente conquistamos depois da redemocratização do Brasil, na Constituição de 88, que, diga-se de passagem, que teoricamente, ou seja, na lei, é belíssima, é linda. É claro que na prática ainda precisa muito para avançar, mas o que a gente vem observando nos últimos aproximadamente 6 anos, um retrocesso total. E as coisas estão acontecendo aos passos de tartaruga, mas que quando a gente for parar, assim, para ver mesmo, as coisas já aconteceram. Lá em 2015, com as reformas do congelamento de gastos, depois com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma administrativa, ou seja, a cada tempo vem correndo essas deformas e a gente, enquanto sociedade civil, a gente apenas é telespectador. E aí eu queria aproveitar essa audiência para falar com as nossas bases, falar com os nossos colegas que estão nos assistindo, que realmente se atentem para o que está acontecendo no nosso país, que a gente precisa, enquanto cidadão, principalmente, entender o momento que nós estamos vivendo e a necessidade de nós reagirmos. E como que nós podemos reagir? Pressionando os nossos parlamentares. Como João Paulo destacou, eles foram eleitos para nos representar, as nossas necessidades. E a gente quer, nós que somos servidores públicos e também somos cidadãos que utilizamos somos usuários da maior parte desse serviço público, a gente quer um serviço gratuito, a gente quer um serviço de qualidade, com eficiência, mas o que a gente vem observando ao longo do tempo? Uma precarização do serviço público, exatamente para dar fundamento, né, para um governo como esse que está aí, dizer que é necessário fazer uma reforma para melhorar. Quando que, na verdade, se a gente fosse debruçar da reforma, ela não vai vir melhorar nada. Pelo contrário, ela vai precarizar ainda mais. A gente pega aqui serviços básicos, como a saúde, a companheira Aldilene, que estava ainda há pouco, não sei se ela ainda permanece, nossa companheira Kátia, com a qual referendo as duas em nome dos demais companheiros aqui de luta, que são serviços extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, que é a saúde, para nos dar bem-estar, qualidade de vida, e a educação, que sem educação não tem como desenvolver uma nação. Então, hoje, ao invés de todas as forças estarem voltadas para esses dois vieses que são principais na nossa sociedade, que é a educação, que, em razão da pandemia, teve muita dificuldade de continuar desempenhando as suas atividades por causa da falta de políticas públicas, como, por exemplo, boa parte dos alunos não estão tendo acesso à educação. Não porque não está ocorrendo aula, pelo contrário, as aulas elas continuaram, mesmo com a dificuldade. Mas elas não estão, os alunos, boa parte deles não estão acessando em razão da dificuldade, que não tem internet, não tem um computador, não tem um celular. Então, cadê que o Estado não está voltado para essa atenção? A mesma coisa a saúde. Nós vimos aí o SUS, o que aconteceu durante essa pandemia. Então, o serviço público ele é essencial. E nós, enquanto sindicalistas, defendemos esse serviço público, não apenas por sermos servidores, mas principalmente por sermos cidadãos que dependemos desse serviço. E eu queria fazer só um destaque em relação ao concurso público.
todos nós que ascendemos, a maioria de nós que estamos hoje no serviço público, exceto os cargos de confiança, ascenderam por concurso público. E essa reforma, ela vem não simplesmente diminuir, porque diminuiu, já vem diminuindo há muitos anos. O que vai acontecer com o concurso público vai acabar, porque os 5 vínculos que vão existir a partir dessa reforma administrativa vai impossibilitar a existência de concurso público, porque a maioria dos cargos que vão existir vão ser cargos de comissão e de confiança, que vão ser cargos apadrinhados, que é o que a maioria dos políticos preferem, ao invés de ter um servidor de carreira, um servidor efetivo, que tem sim a estabilidade como garantia de continuidade da prestação do serviço, e não como um privilégio, né? E esse servidor ele vai estar a cargo, à mercê das disposições dos seus chefes. Então, nesse sentido, a gente vem fazer todo o nosso repúdio contra a reforma administrativa, pedir o apoio de toda a nossa base, em especial dos deputados. E aqui, em nome da Eva, que está representando a deputada Leda Sadala, leve as nossas considerações à deputada, o nosso apelo para que ela venha somar força conosco, junto com o deputado Camilo e a deputada Marcivânia, para que a gente possa realmente fazer valer o nosso direito enquanto cidadão. Muito obrigada, deputado, deputada. Obrigado, Anne Marques, representante do sindicato, presidente do Sindicato dos Serventuários do Judiciário do Estado do Amapá. E eu passo agora a palavra para a professora Kátia Silene, presidente do SINCEPEAP, Sindicato dos Servidores Públicos e Educação do Amapá. Tem a palavra. Boa tarde, deputado. Cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela luta aí, que não é fácil. Nós sabemos, nós acompanhamos o senhor. Quero agradecer também a deputada Cristina Almeida, senadora, que foi candidata a senadora, que eu apoiei, a Cristina sabe, e que nós somos mulheres amapaenses da luta. Quero cumprimentar todos os meus colegas de luta aqui no Amapá. Cumprimentar o João Pedro, que fez uma análise de conjuntura, concordo com a fala dele, que nós não elegemos deputado para mexer na Constituição. O Estado do Amapá é um Estado ainda que ele é um Estado pequeno, mas tem um nome muito forte, que é a corrupção. Então, isso nos incomoda, e muito dessas corrupções que acontecem no Estado vem pelo serviço público. Mas, direcionado à questão da corrupção, nós temos uma PEC que foi constituída, deputado, que o senhor conhece mais do que nós, desde a Ponte para o Futuro, quando deram o golpe na presidenta Dilma. Essa ponte aí do futuro, constituída pelo PMDB, que é um partido antigo, mais o Centrão agora, eles querem porque querem fazer a privatização de tudo que é serviço público. E também eles nos consideram como um atraso na vida. Na verdade, a Constituição foi constituída por muitas pessoas que já morreram, que já tombaram em defesa da Constituição. E nós vamos resistir em defesa dessa Constituição. Quero parabenizar também os deputados e deputadas que estão na trincheira contra esse ataque terrível na Constituição. E a PEC, ela é tudo que você já falou, e muito mais. Ela tira o futuro das crianças, o futuro do jovem, o nosso futuro, porque nós trabalhamos para que nós possamos ter uma carreira no futuro, para a gente trabalhar, viver descansado na aposentadoria. E nós não vamos ter aposentadoria, não vamos ter nada. Nós estamos trabalhando muito, não ganhamos pouco. No Estado do Amapá, o senhor é mais do que testemunha, a deputada Cristina, e fora o parcelamento, ainda tem amanhã a reforma da Previdência. E aí é muito complicado, porque os deputados, uns 2, 3 a favor do povo e a maioria contra o povo. Então, quero dizer assim que o CCPAP, que representa a educação, é o que mais sofre. Eu estou dia a dia na luta contra essa PEC. Nós estamos nos municípios informando, principalmente os prefeitos, que após passar essa PEC, eles vão ser atingidos de cheio, os servidores também. E o futuro nosso é uma lástima, nós não temos futuro, gente. Então, aqui, deputada Cristina, a representante da deputada Leda, que ela não vote a favor dessa PEC, nós somos contrários, é cancelar essa PEC, isso não é reforma, é cancelar essa PEC, é um ataque brutal contra a Constituição. Então, o CCPAP vai estar na rua sempre,
Nós vamos estar dia 18 na rua, deputado. Deputada Cristina, os demais colegas nossos. Nós vamos estar às 16 horas, os vários sindicatos da CUT estará presente, Sindicep, CPAP, SEC, Comércio, Urbanitário, Bancário, Sindicato da Saúde, todos nós vamos estar na rua, dia 16, vamos fazer um ato na frente da Secretaria de Educação, mostrar que quantas pessoas morreram por Covid, por falta de vacina. Esse governo já genocida, acaba conosco. E nós vamos estar na rua e dizendo assim, não sou contrária ao retorno das aulas, porque nós não temos vacina, deputado. O senhor é conhecedor, eles mataram, estão matando. Quando o Pedro fala que nós somos defensores do SUS, todos nós somos defensores da educação pública. Nós temos que defender o que é público. Nós somos contrários à PEC. E eu vou lhe falar mais. Nós temos que estar com uma linguagem clara para todos nós. Do Oiapoca, Vitória do Jari. E tem que trazer todo o servidor. Não é só servidor, é a cidade, é a comunidade, é todos nós, porque atinge todos nós. Muito obrigada, deputada Cristina Almeida, a representante da deputada Leda Sadala, vamos estar juntos, conte conosco, a educação é para todos nós, e vamos estar aqui, nós já estamos com nossos panfletos na rua, nós estamos contrários à reforma, e quero dizer para o senhor que nós vamos estar em todas as escolas mobilizando. É dia 18, nós estamos na rua. Muito obrigado, professora Kátia Silene, pela sua participação, que enriquece esse seminário e deixa clara a unanimidade do repúdio a essa reforma dos sindicatos. Nesse momento... Deputado, nós vamos encaminhar para o senhor o nosso manifesto em defesa da educação e que a vida importam, tá? Mandar para o seu e-mail. Encaminhe para mim, por favor, eu lhe agradeço muito por isso. E, nesse momento, eu passo a palavra para a vice-presidente do Sindsaúde, senhora Alcilene Furtado Batista. A senhora tem a palavra por 3 minutos. Nós recebemos informação que a Alcilene não está aqui na sala da videoconferência. Então, eu vou passar a palavra, nesse momento, para que o nosso convidado, o secretário nacional dos Servidores Públicos da CTB, João Paulo Ribeiro, faça considerações finais para nós encaminharmos o encerramento do nosso seminário estadual em formato de audiência pública. Sou eu, deputado? É eu? Eu não entendi. Você, João Paulo, pode falar. Ah, tá. É porque eu estava... Sindicalista não para. Não, primeiramente eu quero agradecer, deputado. Primeiro, dizer ao companheiro Caio, ao companheiro Vicente Silistri, ao meu presidente reeleito, Adilson Araújo, porque são os companheiros vice-presidentes, os companheiros da SSG, eu fico muito feliz por atuar na nossa central. Segundo, eu acho que alguns companheiros aqui que são militantes já lembraram, no dia 18, um compromisso em todos os municípios, nos estados e federal, nós estaremos fazendo uma grande greve de unidade. É óbvio que serviço essencial nós não vamos parar, mas nós vamos fazer debate, mostrar e denunciar todo e qualquer parlamentar que está defendendo essa PEC. Finalizo dizendo que esse debate também vai estender, eu sou da FASUBRA, faço parte da Universidades Federais, aí nós temos uma grande universidade federal, usar o espaço para que a gente possa estar multiplicando isso nos bairros, multiplicando isso nos sindicatos, nessa unidade histórica, como o companheiro do Ministério Público falou, nós, as ações centrais sempre estão se reunindo, mas fazer um encontro como nós fizemos, com participação virtual de mais de 30 mil pessoas, onde tivemos também um lançamento, onde circularam quase 50 mil pessoas.
mostra a unidade e mostrar que a população está do nosso lado, que os trabalhadores estão unidos. Em dia de hoje nós vamos estar na rua, mobilizando, fazendo conscientização política, e precisamos de você, deputado, porque na audiência que nós tivemos com o Lira, nós afirmamos, a central está fazendo várias audiências públicas, mas as centrais sindicais não foram ouvidas, os trabalhadores que representam não foram ouvidos. Esta reforma é uma farsa. Faça como muitas dessas pessoas, ficando mentindo, usando dinheiro público para enganar a população, dizendo que essa reforma vai agilizar. Mentira. E nós vamos provar. Se dermos permissão, se o Congresso Nacional nos der permissão, nós vamos estar fazendo a nosso parecer também, tentando convencer e usando bem o dinheiro público. Não dá para fazer uma reforma sem ouvir as centrais sindicais, sem ouvir vocês, militantes como esse que estão aqui na audiência. Parabéns a vocês, sindicalistas, parabéns ao deputado, parabéns à deputada estadual. Vida longa para nós, trabalhadores de serviço público, vida longa a um Estado tão sofrido, porque a menina disse que é o Estado da corrupção, mas vocês vão acabar com isso. Audiências, esclarecimentos, espaços assim, bonito como esse, mostra que a gente está começando a ter consciência de classe e, com certeza, os dias melhores virão. Saúde, se cuide, vamos cuidar da saúde, deputado. Vida longa para o senhor, porque precisamos de deputado com a mesma coerência política como do senhor. Parabéns aí, obrigado pelo convite. Muito agradecido, Caio. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pelo lembrete. Muito obrigado ao senhor por ter participado, trazendo informações importantes, percepções. Eu queria agradecer especialmente a cada um dos representantes dos sindicatos participaram desse evento, mostrando claramente a sua posição. Eu acho que a gente poderia, porque tem um número limitado de representantes que nós podíamos chamar, mas se a gente chamasse de todas as categorias, nós ouviríamos a mesma coisa. Todos são contrários. E por que avança mesmo assim? Ah, mas isso é a defesa de privilégio? Claro que não. A maior parte dos servidores que serão atingidos são exatamente os que são menor remunerados. As carreiras que estão no topo, na elite, mais uma vez, não serão atingidas. É importante dizer que judiciário, não os servidores, mas os juízes, os promotores e procuradores, os deputados, enfim, a elite do serviço público simplesmente não é atingida pela reforma administrativa. Então, o que justifica você fazer uma intervenção tão dura, tão injusta, para atingir justamente os servidores que estão nos menores salários? É justamente destruir o Estado tal qual ele foi concebido no Pacto Civilizatório da Constituição de 1988, para colocar no lugar dele um espírito empresarial, como se isso fosse possível. Eu vejo muito isso nas audiências públicas. Não, porque na Alemanha, ou na Dinamarca, na Holanda, ou no Canadá, funciona desse ou daquele jeito. Vamos lembrar que nós estamos no Brasil, um país que tem um forte componente patrimonialista, né? E que isso, como foi lembrado aqui por vários dos que falaram, representando os trabalhadores do serviço público do Brasil, significa que você vai ter um apadrinhamento, uma ocupação dos espaços que são importantes para a administração pública apenas com pessoas para estar ali fazendo campanha, balançando bandeira durante o período eleitoral. Então, assim, no que isso melhora a qualidade do serviço público? Em absolutamente nada. Eu reitero, inclusive o professor Caio falou isso agora há pouco, nós já tivemos a reforma administrativa de 1998, que estabeleceu lá um artigo estabelecendo que, em lei infraconstitucional, seria regulamentada a questão do desempenho, a avaliação de desempenho do servidor público. Então, na verdade, o objetivo é o mesmo que trouxe, e a professora Kátia Silene, também com muita propriedade, lembrou da ponte para o futuro, que é uma ponte, na verdade, para o atraso. E a deforma, como foi qualificada também pela Anne Marx, enfim, cada um e cada uma trouxe elementos importantes. Nós aqui não estamos, e o meu mandato não está a serviço da defesa de questões corporativas. Não é esse o meu objetivo. A defesa que nós fazemos é por compreender que quem vai ser mais afetado, até do que o servidor público, vai ser o pagador de imposto, o usuário do serviço público
seja de saúde, da educação ou de qualquer outra área. Então, é muito importante dizer isso. Nosso mandato se contrapõe a essa PEC exatamente porque ela é ruim para o povo brasileiro. Na nossa visão, nós não precisamos ter menos estados. Nós precisamos ter um Estado mais eficiente, um Estado fortalecido. Nós somos contrários à PEC 32. Temos uma bancada pequena na comissão especial, né, dos deputados que são contrários, mas são guerreiros, aguerridos na luta para derrubar essa reforma. Como nós estamos aqui no mês de agosto, né, um mês de grandes tragédias no nosso país, né, nós esperamos que uma dessas tragédias não seja a aprovação no afogadilho dessa PEC, nem dentro da comissão especial. O objetivo do presidente, do relator, é votar o mais rápido possível. Tanto é que a gente está tendo um trabalho, porque você tem que ter um número de sessões acontecendo para que ela possa ser votada na comissão e vá para o plenário. Então, a gente percebe essa aceleração. E essa aceleração ela também está ligada com a percepção de que o governo do presidente Jair Bolsonaro está derretendo. É um governo que se sustenta em reformas que trazem o Brasil de volta diretamente ao passado. Nós não queremos o passado, nós queremos um futuro mais justo, mais igualitário. Mas aí essa percepção do afundamento do presidente leva a uma aceleração de todas essas medidas que destroem o Brasil, seja na área ambiental, seja na área econômica, seja nessa regulamentação da reforma administrativa ou nas outras reformas que ou ainda não chegaram ou estão em tramitação. Assim, se a sociedade se dar conta direito. A medida provisória 1045 é um exemplo. Muita gente conseguiu acompanhar. É tanta coisa caminhando junto que assim, a gente tem dificuldade de se organizar para combater tudo ao mesmo tempo e informar a sociedade. Por isso que esse seminário é tão importante, que ele mobiliza as pessoas para entenderem o que se pretende fazer com esse país. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a parceria do mandato da deputada Cristina, tem sido assim, uma maneira muito importante de conexão com a população do Amapá. Nós fizemos, durante a reforma da Previdência, que eu votei contrário e combati, fizemos um seminário estadual aqui. Na época, a Assembleia estava funcionando lá no Centro Azevedo Picanço, e agora estamos fazendo sobre a PEC da reforma administrativa e estaremos sempre à disposição de debater com o povo do Amapá e agradecer o apoio, a participação da deputada Cristina. Nós até poderíamos fazer esse seminário, mas não na Assembleia Legislativa, podendo falar com um público muito mais amplo. Então, isso é muito importante, porque isso vai atingir o povo do Amapá, o servidor público do Amapá, e é importante mobilizar e cobrar uma posição clara de toda a bancada. Eu agradeço a deputada Leda Sadala por ter enviado uma representante. Eu também posso, inclusive, já fazer uma justificativa, que nesse momento tem um representante do governo federal, salvo engano, do Ministério da Cidadania, aqui no Amapá, e uma parte da bancada está em uma reunião que estava prevista para acontecer exatamente no mesmo horário da nossa. Eu não posso estar lá, já me justifico, né, porque acompanhando essa visita, e eles também podem estar aqui em função de estarem divididos nessa agenda. Mas é importante mobilizar a bancada, cobrar uma posição prévia de cada membro da bancada, porque existe um último elemento que ele é muito danoso. Ele parece, em princípio, positivo, mas ele é danoso, que é o tratoraço que está acontecendo lá na Câmara. O que é o tratoraço? São as emendas do orçamento paralelo do presidente Jair Bolsonaro. Então, são milhões e milhões de reais que estão sendo liberados para parlamentares que votam a favor das medidas do governo federal. Então, eles liberam dinheiro. Aí, para o Estado, é bom? É bom, claro, todo o dinheiro para as prefeituras, para o governo, para as instituições federais aqui no Amapá é muito bom. Mas é um dinheiro que envenena a nossa democracia, que distorce a nossa democracia, porque leva muitos parlamentares a votar a favor de pautas que são desastrosas para o Brasil. A PEC da reforma administrativa é uma delas. O PSB é autor de uma ação que corre no Supremo, sob relatoria da ministra Rosa Weber, e ela vai julgar se esse orçamento deve cair. Esse é um orçamento que não tem transparência e que ele serve para desvirtuar a democracia. Nós queremos que essas medidas cessem imediatamente. Queremos recursos, sim, mas com toda a transparência, tudo lá, você entrando na página da Câmara, você vê que emenda deputado botou aonde, desse jeito,
sem saber quem botou um deputado do Amapá, eventualmente, não estou falando que está acontecendo, pode colocar recurso para outro estado e ninguém fica nem sabendo. Isso já aconteceu com parlamentares na divulgação que houve no ano passado, aliás, no início desse ano, e nós não queremos, então, que isso se repita. Pelo fim do tratoraço, pelo fim do desmonte, não a PEC 32, não a reforma administrativa. Agradeço e passo a palavra agora para a deputada estadual e guerreira Cristina Almeida. Obrigado, deputado. Fazendo o encerramento desta importante audiência pública, eu quero e faço questão, né, de colocar aqui as palavras que realmente impactaram este encontro e, ao mesmo tempo, a gente poder ver que esta reforma, ela realmente é prejudicial. Nós estamos aqui com várias classes de trabalhadores, né, do estado do Amapá. Então, dizer ao João Paulo Ribeiro, muito obrigada pelo carinho, viu? Eu sei da sua emoção, porque é o mesmo que sinto, né, sempre que encontro alguém como você em um posto tão importante. Fazer uma saudação ao deputado Paulinho Ramos, né, que se encontra aí presente. Nós estamos encerrando, Paulinho, mas se você quiser falar, fique à vontade. O deputado federal Camilo Capiberibe, ele marcou a presença dele nessa reunião quando ele diz que a nossa estrutura edificada pela Constituição Federal de 1988 está sendo colocada em risco todas as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras. Ao João Paulo Ribeiro, quando ele diz que ninguém faz reforma para piorar, esta foi a sua frase: ninguém faz reforma para piorar. O Elton fala o seguinte, que os mais pobres é os que vão sentir o fim do serviço público. E ninguém tem nenhuma dúvida disso, né? A representante da deputada Leda Sadala diz o seguinte, que a deputada defende uma reforma mais segura e salutar. Ao Caio Isaacs, ele diz que a reforma da Previdência que o Estado precisa é para fortalecer as lutas, e não da forma que está sendo apresentada. E a Anne, ela diz o seguinte, Anne, não é uma reforma, e sim uma deforma. Muito bem colocado também, a Kátia Silene diz que o sindicato dos professores está imbuído de uma missão, que é cancelar a PEC, porque a PEC é uma luta contra a Constituição. Então, cabe a nós, enquanto agentes políticos e combatentes da sensatez e defensores da justiça, lutar contra esse estado de coisas, né, forjado por um governo que desrespeita as leis e as instituições e sente nojo da democracia e das liberdades individuais e das conquistas coletivas. Então, eu quero encerrar esta importante sessão dizendo que os pedidos que foram feitos aqui a esta parlamentar, que é para somar junto à luta que vem sendo travada, com os movimentos que vêm sendo feitos, como agora do dia 18, podem contar com esta parlamentar. Nós estaremos juntos, a plenária desta casa também está à disposição, através do grande expediente, para o momento que for preciso a gente vir pautar aqui dentro desta casa, e a gente chama a atenção da nossa sociedade para que cada estado fizer o seu papel, cobrando, aqui cobrando, né, dos nossos representantes, com certeza será diferente. Aqui tem uma proposta do deputado, nós vamos encaminhar amanhã, deputado Paulinho Ramos, propondo para que haja uma carta assinada pelos deputados estaduais contra esta reforma. Concordo? Nós vamos ver quantas assinaturas, quem realmente está do lado do povo e quem não está. Então, a gente vai amanhã deliberar sobre essa carta
para que possa sair da Assembleia Legislativa. Deputado, você quer falar, deputado? Deputada, é que a Anne pediu um minutinho, né? Ela e o João Paulo. Eu vou passar para... Deputada Anne que pediu, né, Anne? Coisa bem rápida. Eu acho que assim, é importante fazer o debate, mas é importante também a gente dar um encaminhamento, né? Todo esse momento que nós tivemos aqui. Então, a exemplo de como foi pautado aí a proposta do deputado Paulinho, seria importante, como fruto do trabalho da audiência pública, né, realizada aqui no estado do Amapá, puxado pelo deputado Camilo, com participação da deputada Cristina, nós também confeccionarmos uma carta, um manifesto, que possa ser direcionado, né, para a comissão especial lá na Câmara e também para os nossos parlamentares federais, como uma forma de pedir com que eles venham somar também conosco nessa luta. A gente já fez aqui o pedido direto para a representante da deputada Leda, mas também a gente faz de forma oficial através desse manifesto. Aí nós poderíamos tirar uma semana, durante essa semana, até o final dela, para que a gente possa estar colhendo a assinatura e o próprio deputado, talvez lá em Brasília, fazer a entrega oficial lá do nosso manifesto. Muito bom, feito o seu encaminhamento. Agora os sindicatos podem deliberar. Eu acho uma excelente ideia registrar a posição de vocês para cada parlamentar. Agora está na Câmara, depois vai para o Senado. Nós temos a esperança de derrubar na Câmara, não precisar ir para o Senado, mas para isso é realmente importante esse engajamento. O João Paulo também tinha pedido. Deputado, essa moça aí, ela quase roubou a proposta toda. Que moça maravilhosa. Parabéns, Anne. Mas eu queria só adendar. A questão é a seguinte, de vocês a serem subsidiário do manifesto que nossas centrais sindicais e os 15 movimentos, eu posso passar para o professor Caio ou para o senhor, se o senhor quiser agora, através da pessoa que eu queria agradecer, deputado. Eu só cheguei no horário porque uma assessora sua, Regina, muito obrigado, eu quero agradecê-la aí público, porque na minha cabeça maluca, embora o Caio tenha falado, para mim era amanhã, eu não sei porquê, entendeu? E ela me alertou e fez. E segundo, a deputada Marcivânia, que é também militante da CTB, tinha me dito que já tinha outro compromisso, o senhor já deu as devidas desculpas, eu queria fazer, que são pessoas que a gente relaciona, e eu tenho um monte de carinho. Essas duas mulheres eu não podia deixar de agradecer, e endossando a proposta da Anne, né, que agora virou dela, é que o manifesto que nós fizemos seja assinado por todos os deputados da Amapá, deputados estaduais e vocês federais. E os outros que não vieram, eles é que ficam dê suas explicações por que não assina o manifesto das centrais, que foi fruto de um encontro com mais de 5.200 pessoas presentes. É isso, deputado. Obrigado. Camilo, pode ser um minutinho aí? Oi, Elton, pode falar. Não é que eu esqueci de, durante a minha fala, colocar vários sindicatos aqui de Macapá e centrais sindicais, dentre elas, inclusive, a CTB, CSP Condutas, o GT, bem, vários sindicatos da base municipal e estadual estão chamando um ato para o dia 18, que é o Dia Nacional, né, de Luta do Funcionalismo, de greve geral, para as 10 horas da manhã, em frente da Assembleia Legislativa. Tá? 10 horas da manhã, então, é um ato unificado contra a reforma administrativa e previdenciária também. Tá? Só dar essa reforçada aí. Sindicemp, Sinjap e vários outros sindicatos estão chamando essa manifestação no dia 18. Muito bem, então, feitas as considerações, deputado também mais alguém teria... quer fazer um recado final? Eu, deputado, um minutinho. Pois, deputada Cristina, deputado Camilo, eu gostaria de, na verdade, usar esse minutinho aqui em nome das frentes e dos fóruns de lutas que nós temos construído essa unidade de resistência e mobilização para fazer uma denúncia muito grave, pedir o acompanhamento de vocês e também a mobilização dos seus pares, que é o retorno, a discussão com relação ao retorno das aulas presenciais no estado do Amapá. Nós já passamos de 1 ano e meio de pandemia no estado do Amapá e o poder público estadual ainda não estabeleceu um plano de educação em tempos de pandemia. Está sendo ventilado uma ideia mentirosa de que o retorno das aulas se dará em formato híbrido, e a gente sabe que o poder público estadual não possui uma plataforma virtual para a educação, portanto, o conceito de híbrido está sendo tratado de maneira equivocada.
durante esse 1 ano e meio de pandemia, é importante ressaltar aqui para os parlamentares que todos os esforços, tudo o que aconteceu durante esse 1 ano e meio de pandemia no tocante às aulas remotas, se deu por única e exclusivamente disposição dos profissionais da educação, desde de tatear no escuro para construir um caminho que pudesse garantir uma interação com os alunos nesse período ruim, até a aquisição de novos equipamentos da tecnologia de informação, internet, tudo isso se deu única e exclusivamente pelo esforço do profissional da educação. E a resposta que o poder público deu enquanto suporte foi dar uma garfada em janeiro deste ano, em plena pandemia, no salário dos servidores públicos através da reforma da Previdência. Então, são essas questões que nós, enquanto movimento sindical, queríamos deixar claro, denunciar nessa audiência pública que trata da PEC 32, mas por ter, de maneira contextualizada, a transversalidade aí, que é o desmonte e a precarização do servidor público, fazer essa denúncia aqui e dizer que a reforma da Previdência que está em pauta aí na Assembleia Legislativa precisa da resistência dos parlamentares, porque, inclusive, há indícios gravíssimos de crimes previdenciários cometidos pelo atual governador, semelhantes, inclusive, ao crime dos consignados que coloca ele como governador cassado e sustentado por liminar hoje em dia. O mesmo modus operandi dos consignados foi feito dentro da Previdência e ainda agora, diante desse caos todo, porque o Estado hoje é um devedor absurdo com relação à Amprev, retira dos servidores e não repassa para a Amprev, sustenta a máquina pública, o governo do Estado, com recurso da Amprev. Isso pode ser, a partir da ação da Assembleia Legislativa, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, facilmente comprovado. Então, é necessário que a gente se mobilize para resistir, denunciar e punir o grande responsável, porque não faz sentido os servidores pagarem a conta dos desajustes daqueles que deveriam cuidar da coisa pública com zelo e com responsabilidade. Então, chega de colocar tudo nas costas do servidor público e a gente precisa comunicar à sociedade de uma maneira geral, porque há em andamento uma consciência coletiva equivocada de que o profissional da educação não quer trabalhar, não fez nada durante a pandemia. Então, mais uma vez, denunciar. A CTB possui, dentre os seus sindicatos, um núcleo gigantesco de profissionais da educação, assim como o movimento sindical do PSB, que é o partido que eu milito, e o segmento que eu dirijo, possui dentre os seus núcleos de organização dos profissionais o núcleo da educação como um dos maiores. Eu não poderia deixar de participar dessa audiência pública e não fazer essa denúncia. E, mais uma vez, reforçar que o dia 18 é dia de luta, é dia de resistência e vamos à mobilização. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Caio Isaacson. E agora eu vou passar, então, a palavra para a deputada Cristina poder fazer um encerramento, já agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, e também daqueles que acompanharam pelas redes sociais aqui da Assembleia, enfim, a transmissão aqui dessa audiência pública. Agradecer à deputada Cristina pela parceria e passar a palavra para ela poder fazer o encaminhamento de encerramento da audiência do nosso seminário estadual e da audiência pública. Grande abraço, estamos na luta. Quero fazer um agradecimento no encerramento dessa reunião da equipe de assessores do gabinete do deputado Camilo, do meu gabinete. Fazer realmente uma organização de um evento como este requer uma dedicação antecipada e eles trabalharam de uma forma unida para que nós conseguíssemos esse objetivo hoje, e dizer que a Assembleia Legislativa está aqui, né, fazendo todos os registros. Quem tiver posterior ter acesso ao relatório, a gente vai estar encaminhando para os participantes dos sindicatos que estão aqui. Todos vocês vão ter acesso ao relatório, e os encaminhamentos tirados no final também a gente vai estar socializando com vocês, mas que essa audiência pública, ela não é uma audiência pública só para falar, realmente ela vai ter desdobramento, ela vai ter esse nosso papel de trazer as pessoas para vir somar conosco nesta PEC. Este parlamento vai fazer isso, assim como os nossos deputados federais que precisam, né, entender que o papel deles nesse momento é muito importante. E essa responsabilidade, como já foi dita aqui, pela Kátia, pelo Elton, a gente vai sim cobrar uma posição
do lado dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público que a população mais carente precisa. Nada mais, havendo para a gente deliberar, declaramos encerrada esta sessão e fazendo uma referência importante do papel do deputado federal Camilo Capiberibe na Câmara Federal. Muito obrigada.